pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer! Eu sou a professora Mariana e esse aqui é o canal ProCurte para quem curte português. Aqui eu trago conteúdo sobre literatura, gramática, produção textual e afins. E esse é o primeiro vídeo da série de literatura portuguesa que eu estou preparando para vocês. Essa série é totalmente baseada nesse livro aqui, ó. Opa, tá de ponta cabeça. Panorama da Literatura Portuguesa de William Cereja e Teresa Magalhães. Esse livro é muito bom e cada capítulo desse livro eu vou transformar em um vídeo detalhado com conteúdo bem legal para vocês, tá bom, pessoal? Então, pessoal, vamos à história social do trovadorismo. A primeira coisa que a gente precisa entender é que nenhuma arte, nenhuma literatura, ela nasce do nada. Os artistas e poetas se inspiram naquilo que já foi produzido anteriormente deles. O que eles fazem? Eles criam uma arte semelhante, uma literatura semelhante, ou algo para se opor àquilo que era antigo, aquilo que veio anteriormente a eles, para criar algo novo. E isso vai estar muito presente no trovadorismo. E como? Eu vou mostrar para vocês. E o trovadorismo, pessoal, ele diz respeito às primeiras manifestações da literatura portuguesa. Ele é meio que um despertar de uma cultura que estava se opondo à ideologia cristã que era imposta na época, ao teocentrismo cristão que estava meio que tomando conta da Europa. Teocentrismo significa, gente, sempre Deus no centro todas as coisas, ou seja, tipo, toda a cultura cristã era a base de tudo. Enfim, além de ter essa cultura que vai se opor meio que à cultura imposta pela igreja, essa cultura teocêntrica, ela também vai ter forte influência da literatura provençal. Que isso significa, professora? Que então, lá na região da Provença, lá no sul da França, os poetas na Baixa Idade Média estavam produzindo muito. Então, tipo, tava tendo uma vida intensa literária lá naquela região. E aí, esses poetas, né, essa arte começou a se difundir por toda a Europa. Tipo, era tanta gente escrevendo, né, que não cabia, acho que era muito pequenininho lá. Aí eles começaram a ir para todo lugar, para Portugal, né? Obviamente, né, que vão ter línguas diferentes, vai ter adaptação, por exemplo. Essas produções literárias trovadorescas, as primeiras lá produzidas na região da Provença, foram escritas em occitanos. E já tinha essa coisa de se opor à cultura da igreja, porque não estava usando o latim, estava usando outra língua que não era o latim, que é a língua que representa o clero, enfim. E esses poetas foram por toda a Europa, difundiram a cultura trovadoresca e foi assim que Portugal começou a produzir as cantigas lá em galego-português. O galego-português, pessoal, é uma unificação linguística entre a língua que era falada na Galiza, região que fica um pouquinho acima de Portugal, e o português, claramente. Hoje, essa região pertence à Espanha, por isso a Galiza foi meio que um ponto de intersecção, de união entre a cultura da Espanha e a cultura de Portugal. Então, pessoal, no trovadorismo, a arte poética ela vai surgir antes da prosa. Por quê? Os poemas eram cantados, musicados, por isso que eles tinham o nome de cantigas mesmo, sabe? E a prosa era o quê? Eram histórias, enfim. E o que é mais fácil de decorar? Uma música ou uma história? Gente, faça essa resposta, né? Por esse motivo, né, a cantiga ela teve esse primeiro espaço na literatura portuguesa. E ela vai ser composta por trovadores. Trovador é aquele que compõe as cantigas, ele fazia as músicas, ele era um compositor. E o primeiro documento literário de que se tem registro escrito em galego-português é a Cantiga da Ribeirinha, escrita por Caio Soares de Taveiroz. Ela foi escrita em 1189 ou 1198, não se sabe ao certo, porque essas datas ficam confusas, esses documentos históricos, pergaminhos, enfim, é difícil saber. Mas tá aí, esse é o documento mais antigo em galego-português. Bom, mas quem é que cantava e quem fazia as trovas? Tinha o trovador, como eu já falei pra vocês, só que
esse trovador, ele só podia ser membro da nobreza ou do clero, e ele só produzia a literatura, as cantigas, para o seleto público da nobreza, tá, gente? Só para esses. Aí, numa escala mais baixa, a gente vai ter o segrel. O segrel, o que ele é? Um nobre mais pobrinho, que ele não conseguia subir socialmente para cavaleiro, que cavaleiro era uma escala mais topzeira, mais pros nobres, sabe? Enfim, ele fazia as composições dele no tempo livre, porque às vezes ele também ia fazer uns bicos com o exército, né? Que ele tinha o trabalho dele, mas ele só não conseguia mesmo subir socialmente, não conseguia o status de cavaleiro, aquele status de nobreza mais nobre, sabe? Aí numa escala mais baixa ainda, a gente vai ter o jogral, que não é mais nem nobre pobre, é pobre pobre mesmo, gente como a gente, enfim. Ele não era exatamente um compositor, fazia lá, acho que umas cantigas de vez em quando, mas ele era mais um cantor mesmo, e ele fazia apresentações mais pro público popular, né? Junto com uma soldadeira de vez em quando. Uma soldadeira era uma mulher que dançava e cantava durante as cantigas, e por conta disso ela tinha má fama. Não sabe por quê, uma mulher que dança e canta é feliz, né? Tem má fama, mas enfim, Idade Média, né, gente? A gente pode tentar entender certas coisas da cultura anterior à nossa. E acho que era recalque. Acho que era recalque. Enfim. E a estrutura social da época era bem assim estática. A gente vai ter os membros do clero, que eram os sacerdotes, né? Eles estão lá acima. A gente vai ter os nobres, os guerreiros, enfim, os nobres e aristocratas. E abaixo de todos a gente vai ter os trabalhadores, que é o pessoal que cultivava a terra e sustenta todo mundo. É interessante enfatizar, pessoal, que essas classes sociais, elas são bem estáticas. Tipo, é muito difícil, por exemplo, uma pessoa que é da lá, o trabalhador, ele subir para clero ou para nobre, enfim. Não é que nem que às vezes a gente tem uma mentalidade autoprojetiva, porque fulano era pobre e ficou rico, porque hoje em dia dá para ser assim. Eu não tô falando que é fácil hoje em dia você subir de classe social ou você mudar a sua classe social. Não é fácil, gente, porque eu tô aqui ralando para subir de classe social. E tá difícil. Mas, enfim. Não é sobre mim, desculpa. Não é sobre mim, é que já dá uma bad aqui. Mas a gente tem que entender que naquela época era tipo quase que impossível. Acho que talvez uma pessoa ficar pobre até que era mais possível. Mas, por exemplo, um nobre era mais do que tipo só o dinheiro, também era os status, enfim, era toda uma politicagem ali, sabe? E na Alta Idade Média, a principal atividade econômica, a base dela era a agricultura. Lá nesse período de transição para a Baixa Idade Média, o pessoal começou a entender um pouquinho melhor sobre a agricultura, sabe? Então as produções agrárias começaram a explodir. Enfim, tá vendo, gente? Como o conhecimento é libertador, você tá falando, eles aprenderam sobre o que eles faziam lá, cultiva aqui, olha as épocas do sol, da lua, enfim. Eles começaram a entender um pouco mais. Conhecimento é uma coisa libertadora que propiciou o quê? O crescimento econômico. Nossa, gente, o que é isso? Então, o que vai acontecer na Europa? Vai ter esse boom. E aí, o que vai acontecer também? As relações começam a mudar, começa a surgir o comércio, que começou a ser também incentivado pelo movimento das cruzadas. Teve também o crescimento demográfico dos lugares, porque estavam o quê? Estavam lá espantando os árabes, sai daqui, minha terra. Aí crescia, fazia mais um lugarzinho, enfim, aí teve comércio, aí já viu, né? Aí cresceu e foi boom, foi pra frente. Conhecimento é libertador, gente, tá vendo aqui, ó? Eu tô aqui trazendo esse vídeo cheio de conhecimento, cheio de conteúdo pra vocês, que eu estou oferecendo o que pra vocês? Liberdade. Fiquem com isso na cabeça, tá? Bem, mas por que a Igreja Católica, por que o clero ele tava ali tão em cima na camada social? Por quê, gente? A Europa, que havia passado por um período de invasões, né? Alguns poderes políticos e econômicos, muitos deles ficaram descentralizados e confusos, enfim. E a Igreja Católica foi o único órgão que acabou se consolidando, né? Um órgão super organizado, e isso fez com que
ela ultrapassasse o viés apenas da religiosidade e começasse a atuar na política, na economia, na cultura, na sociedade, em tudo, enfim. E todo esse poder que a Igreja Católica recebeu, né, enfim, ela acabou utilizando para monopolizar toda a produção literária e cultural da época, né? E ela produziu uma cultura totalmente vinculada aos valores cristãos, aos valores teocêntricos, né? O significa Deus no centro, né? A teologia cristã estava acima de todas as outras coisas. E a Igreja Católica, ela inibia e censurava toda produção artística e literária que estivesse vinculada a valores leigos, ou seja, valores que não estivessem junto com a igreja lá cristã, teocêntrica, né? Tudo aquilo que era produzido fora da igreja, que tinha outros temas fora ali do cristianismo, eles inibiam e censuravam. E o surgimento das cantigas trovadorescas representou um despertar da cultura leiga, representou meio que essa oposição praticamente produzida pela nobreza contra essa teologia, esse idealismo imposto pela igreja, esse teocentrismo que a igreja estava ali falando, tem que ser assim. E essas cantigas trovadorescas que estavam ali combatendo essa imposição ideológica imposta pela Igreja Católica, elas eram produzidas por nobres aristocratas, né? Ela meio que foi a maneira da nobreza meio que mostrar os dentes para a igreja e falar, olha aqui também, ó, eu sei fazer. E um dos marcos dessa oposição cultural é o fato das cantigas trovadorescas terem sido escritas e cantadas em galego-português e não utilizar o latim, que era a principal língua da época vinculada ao clero, né? E também por estar falando sobre temas dos nobres, cantigas de amor, né? Então a gente está falando de outras coisas, a gente não está falando de Deus agora, a gente está falando do amor do homem ali. Então, tipo, não é só Deus ali. Aí começou. Foi um despertar da cultura leiga. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. No próximo vídeo a gente vai se aprofundar um pouquinho mais sobre as estruturas, sobre as cantigas. Hoje a gente ficou um pouquinho no contexto histórico mesmo, só para você entender, as coisas não são assim, de repente um livro. Não, gente, tem um contexto, tem uma coisa ali. A gente não entende o contexto, a gente não entende mais nada nesse mundo. Entendeu? É isso aí, gente. Beijão pra vocês e até o próximo vídeo.